Olha só, gente, 8 horas e 51 minutos, 8h51. Estamos de volta aqui com a programação da Rádio Gêmeos. Nós estamos aí agora no nosso momento de entrevistas, nessa conversa, então, nesta manhã, né? Amanhã desta segunda-feira, hoje é dia 8 de novembro. Lembrando que nós estamos no mês de novembro, o mês do Novembro Azul, né? Portanto, então, hoje, como já nós havíamos comentado, no início dessa programação, nós estamos aqui recebendo hoje novamente a psicóloga Nayara Bandeira, que atende aqui em Cândido Godói, né? Ela atende junto aí com o consultório do psicólogo Jason Paulos, né? Ela está aqui hoje para falar um pouco sobre a resistência que os homens têm em procurar a ajuda de profissionais da saúde, a fim também, né, de ver se a sua saúde está em dia, né? Porque a gente sabe que, comparando o mês do Outubro Rosa e o Novembro Azul, a taxa aí de pessoas que procuram ajuda, né, que vão atrás das melhorias para a sua própria saúde, entre homens e mulheres, os homens saem perdendo, né? Então hoje nós vamos ter essa conversa bacana, essa conversa legal aí com a psicóloga Nayara Bandeira, que talvez pode mudar um pouquinho o pensamento de algumas pessoas perante a isso, né, psicóloga? Bom dia. Bom dia, Christian, bom dia a todos os ouvintes. É isso aí. Então, se cuidar é coisa de homem também, é coisa de todos, né? Às vezes os homens se tomam pelos afazeres do dia a dia, por todos os compromissos, as preocupações, enfim, o trabalho, e acabam esquecendo de cuidar da própria saúde. A gente sabe que aí existem muitos fatores, inclusive culturais, que contribuem com isso, e é disso que a gente vai conversar um pouco. Então, o mês de novembro, ele é o mês oficial do cuidado da saúde do homem e da prevenção ao câncer de próstata, né? O câncer de próstata, ele é o mais comum entre os homens e o que mais mata a população masculina do Brasil. Mais uma vez, a gente fala de diagnóstico precoce. Quando a gente falava lá no mês passado sobre a saúde da mulher, o diagnóstico precoce ele também aparecia. Então, mais uma vez ele aparece e ele muda muito o cenário quando a gente fala de cura, porque as expectativas são de 95% a mais as chances de cura quando a gente fala de um diagnóstico precoce. Hoje se fala na saúde do homem, na saúde integral, como um todo, não só os cuidados dos exames, né, de toque, o PSA. O clínico que vai avaliar, ele avalia a saúde do homem como um todo. A sua pressão arterial, os exames de rotina, diabetes. Outra coisa importante também, tabagismo, né? Pessoas tabagistas têm uma chance muito maior de desenvolver câncer, seja ele qual for. Então, tudo isso é avaliado quando o homem procura uma unidade de saúde, procura um médico de referência para ir cuidando de si e da sua saúde, né? Alguns indicativos, alguns orientam, então, né, que os homens a partir de 50 anos sempre façam o seu exame anual do cuidado, mas isso ele deve ser integral, sem idade. Sempre se deve estar atento àquilo que são os cuidados normais da sua saúde. Os homens, eles costumam demorar muito mais para buscar ajuda quando percebem algum problema de saúde. E quando a gente fala em saúde integral, a gente precisa falar da saúde mental, que muitas vezes ela fica esquecida ou vai sendo empurrada com a barriga, né? E aí se procura ajuda daqui a pouco quando já não se tem mais nenhuma outra alternativa, então, não suporto mais, vou buscar ajuda. A gente precisa desconstruir muitos tabus quando a gente fala de saúde mental, e isso é como um todo também. As pessoas que sofrem com questões psíquicas, elas têm muitos paradigmas, têm muito estigma social. É mais fácil quando se está doente por alguma causa que aparece num exame, alguma lesão que é vista, né, pelo olhar ou por alguma outra coisa. Então, quando é da mente, quando é no nível dos pensamentos, das emoções, isso não aparece nos exames. Né? A gente vai avaliando conforme o que a pessoa está sentindo. Então, a gente foi ensinado desde pequeno que homem não chora. E isso é muito cultural. Por que homem não chora? Claro que chora, né? Então a gente precisa ir mudando algumas coisas, porque essa expressão, o choro, ele é uma expressão como um sorriso,
Só que, claro, ele vai demonstrar outros sentimentos, né? O sorriso mostra alegria, satisfação. O choro vai denotar tristeza, que alguma coisa não tá bem, que algo não tá legal. E engolir o choro vai mandando uma mensagem lá pro cérebro de que se tem que omitir aquele sentimento. De que não é para sentir aquela emoção. E aí, como é que eu vou lidar com aquilo que eu não consigo reconhecer, que eu não consigo sentir? Então isso vai trazendo uma série de questões prejudiciais para a saúde de todos. E aí a gente não fala só do homem, mas quando a criança é pequena, né? E começa a chorar e a mãe diz, engole o choro. Não é para chorar. Por que tá chorando? Né? Ao invés disso, a gente deveria substituir por outras falas, como, tá bem, tudo bem. O que está acontecendo que você não está legal? Por que você está chorando? Quer conversar sobre isso? Vamos ver como é que a gente vai resolver? Isso vai dando uma outra conotação e muda todo o resto da cena, digamos assim, né? Porque se permite viver aquilo ali. E isso é fundamental. Com certeza. Até há pouco agora, quando eu estava no informativo, atualizei aqui também que a questão do Covid-19, né? Só para dar como exemplo. O número de casos de Covid entre homens e mulheres, as mulheres são as que mais têm... não, ao contrário. Os homens são os que menos têm menos casos de homens, né, que são infectados, e no caso tem mais casos de mulheres infectadas, né? Mas a taxa de mortalidade, ela reverte a situação. Os homens são os que mais morreram no estado por causa da Covid, né? Isso é uma estatística do estado do Rio Grande do Sul. E as mulheres, né, morreram menos por contaminação. Por quê? Pela resistência, a pesquisa diz que é por causa da resistência dos homens de buscar ajuda médica, né? Ainda, querendo ou não, pela questão cultural, não sendo machista, mas o homem ainda se enxerga como sexo um pouco mais forte que a mulher. E isso parece que dá o direito, na questão mental, dele não procurar ajuda médica, não procurar ajuda de um profissional. Isso também leva a óbito, né? Querendo ou não, dependendo do caso. Claro. Porque quando se tem um cuidado, automaticamente a saúde também vai responder de uma outra forma, né? Então, quando a gente fala nos tabus, e é isso que tu trazia, é como se fosse assim, como se o homem não pudesse ser afetuoso, não pudesse ser sensível, não pudesse ser mais atento àquilo que sente, né? Como se tivesse que ser algo mais frio, mais rígido, mais durão, né? Como se isso fosse influenciar na virilidade. Não tem nada a ver, né? Mas isso são questões culturais. Às vezes os homens são criados assim, de uma forma mais rude, mais machista. E isso vai ter muita influência em vários aspectos. Até naquilo que a gente poderia falar da violência doméstica, por exemplo. Né? O caso onde os homens às vezes são muito mais agressivos, que passam ao ato. Ou não só da violência física, mas a violência verbal. A maneira como você trata o outro, às vezes diz lá de como você foi criado, de como que posição colocaram ali como aceita, né? Então, isso traz uma série de questões, envolvem muita coisa, mas ser mais afetuoso, estar atento ao que sente, não vai fazer da pessoa menos homem, ou não, né? Enfim, vai proporcionar uma qualidade de vida melhor, os relacionamentos daqui a pouco vão ser mais positivos, mais saudáveis. Com certeza, né? E a questão de ajuda, de procura de ajuda, como é que fazer os homens mudar? Como a gente poderia mudar esse percentual? À disposição de cada um, né? Estar disposto a isso, perceber que algo está errado e aí mudar isso. O que a gente pode pensar assim, ó? Fatores que influenciam na saúde mental do homem, então. A responsabilidade familiar, a questão do emprego, às vezes o desemprego, ou a responsabilidade por prover do sustento de toda aquela família, pressão no trabalho, problemas financeiros, né? Às vezes relações de amizade, dificuldade nos relacionamentos, estudos, né? Pressão nos estudos, às vezes, para concluir algo. E todas essas questões culturais que a gente falava antes. Tá, mas daí tu pode me perguntar, mas como é que eu vou saber se eu tô bem, se eu não tô? Quando que eu devo procurar ajuda? Porque às vezes isso é difícil de ser percebido. Às vezes percebe com mais clareza quem convive. Às vezes a própria pessoa demora a aceitar, a se dar conta, fica ali resistindo e tentando fugir disso, né? Então o que a gente pode pensar como sintomas, tá? Alterações de humor, irritabilidade, insônia, desânimo,
diminuição no rendimento. Antes fazia aquelas atividades de uma forma e agora não está rendendo tanto, está rendendo menos. O que será que pode estar acontecendo, né? Desatenção, falta de prazer, preocupações excessivas, estresse, sentimentos constantes assim de medo, ansiedade, angústia, tristeza, vai perdendo o interesse, parece que as coisas não fazem mais sentido, enfim, não tem mais graça, né? E uma consequência comum também é a impotência sexual de origem emocional. Ela pode estar relacionada com isso, né? Com o estresse, com a baixa autoestima, com a ansiedade, com esses fatores que a gente falava antes. E às vezes é comum que os homens atribuam isso, a virilidade masculina, pela questão da potência sexual, né? E aí isso vai ser mais um fator problemático, digamos assim, que vai se somar. Então, se alguma dessas questões fica muito pertinente, se a pessoa se percebe assim, ou se alguém do convívio começa a perceber isso, é um alerta para buscar ajuda. Né? Não precisa esperar chegar o copo transbordar, eu sempre digo, às vezes precisa. A crise, ela sempre faz crescer, a gente sempre tem que pensar nisso, que a crise faz crescer. Mas às vezes não precisa deixar que a crise aconteça, né? Se pode buscar ajuda antes. Com certeza. E também outro fator, não sei se afeta, é a questão da ocupação, né? As pessoas, elas estão cada vez mais ocupadas, tem gente que trabalha às vezes 12 horas por dia, né? Acontece, ocorre. Isso também serve como uma forma, como uma barreira para a pessoa não procurar ajuda? Pode até ser uma válvula de escape, digamos assim, né? Se ocupar de todas as maneiras possíveis e não... A gente fala no senso comum, não parar para pensar, né? Não refletir sobre o que está fazendo, o que está acontecendo, por que está vivendo nessa loucura toda, né? Sem parar, sem relaxar. A gente precisa, para a gente buscar o equilíbrio, precisa ver um pouco de tudo. O trabalho, ele é fundamental para todo e qualquer ser humano. Ele não diz só de questão financeira. Ele diz da ocupação, ele te dá um lugar social e ele te traz, sim, uma remuneração financeira que é imprescindível para viver. Sem dinheiro ninguém vive hoje, né? Então ela te traz mais conforto e tudo mais. Mas às vezes, quando se está muito afogado nisso, também pode ser uma coisa para a gente pensar e se questionar se tem alguma coisa aí que está errada ou se está tudo certo mesmo e é assim mesmo, porque isso vai gerar daí uma sobrecarga. E aí vai começar a trazer o estresse, o cansaço, muitas outras coisas. É preciso se permitir ao lazer, é preciso se permitir aos hobbies. Tem gente que está tão afogado na rotina que esquece até do que gosta de fazer. Tu pergunta às vezes pro paciente, tá, mas o que tu gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de não sei o que, gosto de organizar a casa. Não, peraí. Isso não é não tô perguntando de tarefas, eu quero saber o que tu faz pra se sentir bem, pra se distrair. E aí a pessoa começa a pensar, porque ela não tá mais acostumada a fazer aquilo, ou deixou de fazer porque foi deixando levar pelas questões do dia a dia, pela necessidade de buscar mais, e esqueceu. E isso é fundamental, porque a gente precisa escoar o estresse, o cansaço, a ansiedade, precisa ir por outra via para poder ter um descanso na mente. E aí poder recarregar para seguir. Isso é fundamental. Às vezes todo mundo precisa, uma caminhada, um futebol com os amigos. Isso, né? Uma saidinha aqui, ali, mas algo que... E assim, às vezes pode ser um livro, às vezes pode ser... É aquilo que... E isso vai ser assim, ó, de cada um. É aquilo que te tira da rotina. É aquilo que te dá, que tu se permite desligar um pouquinho e relaxar e aproveitar aquele momento. A gente diz assim, ó, se conectar consigo próprio. E às vezes pode ser assim, pode ser o futebol, pode ser a caminhada, pode ser um pouco de cada, né? Isso tudo é fundamental. Uma coisa que é muito importante a gente falar, assim, ó, que são as válvulas de escape. Às vezes, antes de buscar ajuda, se buscam algumas saídas meio atravessadas. Quando ainda não se deu conta que está em sofrimento, muitas vezes se busca alguns vícios, né? Seja a bebida, seja o cigarro, sejam outras drogas, às vezes até os jogos, quando sai da questão do lazer e vira uma necessidade. E aí, eu não digo assim, ó, do beber socialmente, por exemplo. Que é aquela bebida do final de semana, quando sai ali com os amigos, um pouquinho. É a necessidade de fazer uso daquilo ali no momento que se vê angustiado. Na ilusão de que aquilo vai resolver as coisas
mas só vai piorar. Uhum. Porque aí vai virando uma bola de neve, vai trazendo outras consequências e ao invés de ajudar, vai atrapalhando cada vez mais e a pessoa se sente cada vez mais se afogando, afundando. Quando a gente fala de ansiedade, depressão, suicídio, por exemplo, as taxas, segundo a Organização Mundial de Saúde, para os homens ela praticamente dobra. Uhum. São 15 homens para 8 mulheres a cada 100 mil habitantes. Então isso é quase o dobro. Uhum. E aí, por que disso? Por tudo isso que a gente já falava. Se demora mais a buscar ajuda. E aí, vê que não tem mais saída, não tem mais o que fazer, acaba partindo para isso. E não é assim. Não precisa chegar nesse ponto. Sempre tem saída. Uhum. A gente sempre consegue ajudar. E aí, né, é óbvio, eu sempre vou falar da psicoterapia, né? Uhum. Da psicoterapia, das atividades em grupo. Por quê? Porque isso vai te fazer perceber que você não é o único que está sofrendo ali. Que existem outras pessoas que também sofrem daquilo ali, que passam por essa situação, mas que, buscando ajuda, conseguem sim pensar melhor sobre aquilo, ir reorganizando as coisas e vendo um novo sentido para viver. Né? Uhum. E aí, eu sempre digo assim que a psicologia, a psiquiatria, ela salva vidas. A gente salva vidas, a gente transforma vidas. Porque tu recebe alguém ali que já tá daqui a pouco na última, assim, ó, que já não sabe mais o que fazer, que não aguenta mais de tanto sofrimento. Mas aí, com o tempo, ela vai conseguindo repensar aquilo, vai conseguindo reorganizar, vai fazendo um reposicionamento na própria vida e vive melhor. Consegue ver mais sentido naquilo ali. Não vive mais afogado, né? Vive mais leve. Mas antes disso, né, da procura da ajuda, tem a questão de a resistência que algumas pessoas têm, né? A questão é também como fazer essa pessoa chegar até um profissional como você, né, psicóloga. Também é uma barreira, como eu dizia antes, assim, muitas vezes é aquela pessoa que é a rede de apoio daquele ali. É um familiar, é um amigo que vai percebendo que a pessoa não tá legal. E aí, como abordar isso, né? Não é fácil. Então, se fazer presente, passar confiança e poder ser um apoio ali. Ser alguém que vai encorajar a buscar uma unidade de saúde. Às vezes é sempre assim, é alguém de referência, né? Às vezes lá dentro do posto de saúde vai ter alguém que aquela pessoa consegue se abrir, consegue conversar. Aí aquele profissional vai pensar, opa, não, peraí, vamos passar para o médico, vamos encaminhar para o psicólogo, vamos ver o que fazer, né? Às vezes a via que as pessoas buscam ajuda é essa. Mas não precisa ser só essa, por exemplo, né? Nós que somos psicólogos podemos atender qualquer pessoa sem um encaminhamento médico. Por exemplo, às vezes a pessoa não quer se abrir, não quer contar para ninguém, pode buscar um profissional. Um profissional que é ético, que não vai sair contando pro vizinho, né? Porque às vezes o que acontece é isso, fala para um amigo, fala para um parente, fala para alguém, já vai contar pro outro, e a pessoa se sente invadida por isso, né? Então, busca um profissional. O profissional vai poder te escutar, vai te acolher, vai te ajudar a pensar, vai te amparar, você não vai estar sozinho e vai poder mudar essa situação. Com certeza, com certeza. E psicóloga, você atendendo aqui em Cândido Godoy, né? Isso, aqui eu atendo lá na sala do Jason Paulos, na frente da escola. Atendo também online e atendo lá na minha cidade quando vou para lá. Então, ali no Jason eu atendo 2 dias na semana. Então, se alguém por algum motivo se sente tocado ou faz sentido, né? Eu também sempre falo assim das redes sociais, né? Eu tenho o Facebook e o Instagram como páginas profissionais e ali a gente fica, às vezes, compartilhando algum conteúdo, alguma coisa que faz sentido, às vezes, né? As pessoas têm muita resistência ainda mais assim nas cidades menores, né? De buscar uma ajuda profissional. É como se isso fosse, entre parênteses, para louco, né? Mas o que é o louco? O louco seria aquele que sofre de uma doença mental, de uma coisa mais severa, né? De algum outro comprometimento, enfim, ou tem algum diagnóstico psiquiátrico, mas todos podem, se em algum momento perceberem que não estão bem, estão muito angustiados ou buscar ajuda. E a psicologia, ela tem muito a contribuir com a sociedade, né? Eu sempre digo que tem muitas questões do cotidiano que se a gente se der conta, a gente pode melhorar, né? Só
com aquilo que a psicologia tem a contribuir. Então, ali nas redes sociais, às vezes a gente dá dicas, às vezes compartilha algum conteúdo, alguma coisa assim, que é do dia a dia, que todo mundo passa por aquilo ali, mas existe maneira de ser diferente se você se der conta, se você estiver disposto a mudar, a se melhorar, né? Nós, seres humanos, somos possíveis de constantes melhorias, e isso traz uma vida mais leve para si, para quem convive, enfim, né? Com certeza, né? Ajuda a psicologia hoje em dia é muito fundamental, né? É um trabalho que faz com que a pessoa pense diferente, porque às vezes, né, você está sofrendo aí algum problema, às vezes problemas da infância, né, psicóloga? Isso. Enfim, às vezes a gente vai carregando peso nas nossas costas, é importante a gente procurar uma ajuda, né, talvez procurar pensar diferente, né? E como esse aí é um mês azul, nós, não sei se você tem algum assunto ainda a debater. Não, eu acho que não, eu só tinha anotado aqui para trazer um estudo que foi feito pela Universidade de Howard. Ele foi considerado assim, um dos estudos mais longos da história. Ele acompanhou 700 homens ao longo da sua vida por 76 anos, então. E aí acompanhou fatores emocionais, saúde física, tudo. E dentre todas as coisas que foram percebidas aí, né, se demonstrou que a qualidade nos relacionamentos influencia numa vida mais feliz. Né? Então traz assim, a pessoa se sente mais segura, se sente mais autêntica, né? Vive melhor. E também aponta assim para a importância de manter os laços afetivos saudáveis, resolver conflitos às vezes que se deixa lá escondido, quietinho, mas que vão fazendo sintoma, que vão incomodando, que vão sempre aparecendo ali, que vão tornando a vida muito mais pesada. Então a importância do autoconhecimento e de se questionar sobre o que realmente faz feliz. Às vezes se vai levando a vida, né? Se vai deixando a vida levar e não se questiona sobre o que realmente importa, sobre o que realmente faz feliz. Se a gente for pensar, né? Por que agora, nos últimos dias, algo que tomou muito as mídias e tudo mais, né? Aquele trágico acidente da cantora, né? Da Marília Mendonça. Por que a gente só se questiona sobre o valor da vida quando a gente se depara com a morte? Né? Por que a gente não pode pensar isso e rever algumas coisas e começar a tentar viver diferente, né? Viver mais o hoje, viver mais o presente. Então, tudo isso está relacionado a isso que a gente vinha falando, né? E cuidar da saúde é isso, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas com certeza ele vai ser melhor se a gente for prestando mais atenção nisso que acontece, né? Vivendo a vida mais intensamente, aproveitando a cada minuto, né, psicóloga? Assim, nós vamos então encerrando essa entrevista, essa conversa, né, essa conversa aí, a fim também sempre de estimular, né, tanto homens e mulheres, sempre procurarem alguma ajuda se alguma coisa não está certa, tanto mental quanto a saúde, né? E a gente encerra então essa entrevista hoje, como o nosso tema é saúde do homem, sempre estimulando e fazendo com que os homens procurem ajuda não só no mês de novembro, que é o Novembro Azul, né? Esse mês aí serve como um estímulo, né, para levar o homem a procurar a melhorar a sua saúde, mas também como forma de estimular o ano inteiro, né, que as pessoas sempre busquem ajuda, sempre procurem estar aí atualizadas, né, com a questão saúde e sempre vivam uma vida melhor, né, psicóloga? Isso aí, com certeza. É sempre a tentativa de buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente, né? Esse grande desafio. Mas então eu agradeço o espaço, né, a parceria de sempre, e agradeço a todos que estiveram aí nos ouvindo e que se isso tocou alguém, né, a gente já fica feliz em poder contribuir. Com certeza. Obrigado, psicóloga Nayara Bandeira. Nós vamos encerrando aqui então a entrevista com música boa nessa manhã de segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta aí com os nossos comerciais, nossos apoiadores que estão junto com a gente aqui nesta manhã.